E temos no Jornal 2 o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Comecemos por este dado novo. O Ministério Público a acabar de divulgar então essa polémica lista nominativa das vítimas do incêndio de Pedrógão. Para te perguntar porquê que o Governo deixa passar um mês e uma semana a alimentar tanto ruído, a alimentar tanta polémica, quando o próprio Executivo podia ter pedido ao Ministério Público o levantamento do segredo de justiça para que a lista fosse divulgada antes de hoje. É verdade, o Governo aqui parece-me politicamente inábil. É verdade que António Costa veio dizer, e quanto a mim com razão, que não é a diferença de 64 para 74, 84, que vale alguma coisa. Mesmo que fossem apenas 14 já seriam demasiados, e aí eu acho que o Primeiro-Ministro esteve bem. Agora, a verdade é que não se entendia porque é que não se sabia o número exato e porque é que não se conhecia até esta lista nominal que agora apareceu. É do mais elementar bom senso. E aí também a oposição, de alguma maneira, esteve bem, porque exigiu esses números, exigiu essa lista que agora finalmente apareceu. Onde não me parece que a oposição esteja bem é tentar tirar proveito político desta situação. Isto é, colocando agora, como o CDS parecia estar a colocar, eventualmente recuará agora, uma moção de censura caso não se percebesse esta lista, e o PSD a continuar a insistir, quanto a mim, naquela que não é a questão fundamental, que é a questão dos números das vítimas, mas sim as causas e depois também as precauções a tomar no futuro para que a situação não se repita. O que é que, no teu entender, fez com que o Governo tivesse sido tão resistente a que se conhecesse a lista das pessoas vítimas do incêndio? Pois, não tenho uma resposta para dar, porque na verdade me parece muito pouco hábil. Criou esta oportunidade para a oposição tirar proveito desta situação, embora depois no final me pareça que a oposição possa não ganhar muito com isso, mas a verdade é que, como disseste muito bem, criou-se aqui um ruído desnecessário. Esta é uma questão que se apura ao fim de alguns dias e certamente que, através da Procuradoria-Geral da República, já teria estes números bastante antes. Não consigo entender porque é que se considerou que estaria debaixo de segredo de justiça. Não há nenhuma razão lógica para assim o considerar. Os próprios juristas já vieram desmontar essa mesma tese e, portanto, criou-se aqui um não caso que, na verdade, era desnecessário. Evitaria que neste momento estivéssemos aqui a falar disso. Tu estás em crer que agora, com a divulgação da lista por parte do Ministério Público, as coisas vão acalmar ou continuará a haver encenação política, como acusa a oposição? Como acusa o Partido Socialista, melhor dito, em torno desta questão dos incêndios? Das duas, uma. Ou, na verdade, a oposição, nomeadamente o PSD, que tem sido mais incisivo, tem, na verdade, algum conhecimento de alguns factos que não baterão certo com esta lista da Procuradoria-Geral da República, e aí, então, se isso acontecer, voltaremos a ter um debate sobre esta matéria, ou então não. Ou então a oposição considera que esta aí é uma lista válida, e aí penso que terá que recuar com algum embaraço até para essa mesma oposição. Estás em crer que o PSD vai manter o requerimento com caráter de urgência da reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República para falar desta questão dos incêndios, ou depois da divulgação da lista isso cai por terra, ou pode cair? Eu penso que não. Seria muito mal que agora se deixasse cair, até porque, na verdade, como eu dizia há pouco, a questão dos incêndios tem outros pontos de interesse e de validade muito mais profundos do que esta questão dos números. Deixa-me só fazer-te uma última pergunta que tem a ver com isto. Não havendo em Portugal nenhuma lei específica que defina as condições em que se contabilizam vítimas mortais de uma tragédia, tu achas que teria alguma utilidade aperfeiçoar a legislação? Eventualmente, para que em casos como este, e esperemos que não se repitam, mas no caso de se repetirem, haja uma certeza mais fiável relativamente a estas questões. Até porque estamos aqui a falar de nomes de pessoas, estamos aqui a falar em algarismos e parecem todos muito abstratos. Por detrás de cada um destes nomes que agora esta lista revela, há histórias de dor e que devem ser respeitadas. E a melhor maneira de as respeitar é, no caso de vítimas, aparentemente daquilo que é uma tragédia que poderia ter sido evitada, é uma questão que não deve ser colocada de lado. De resto, temos outros exemplos de outras tragédias. Estava-me a lembrar do 11 de setembro, onde os nomes das vítimas fica bem marcado a pedra para que, para muitos e muitos anos, não sejam esquecidos esses nomes. Ricardo Jorge Pinto, obrigada por ter estado connosco.